Bom, nós ainda, continuando aquela série de sermões, Boas Novas para a Família, nós sempre estamos lembrando, quando introduzimos um novo sermão, que a palavra evangelho significa boa notícia. É isso que a palavra evangelho significa, boa notícia. Quem é o evangelho? O evangelho não é uma coisa, o evangelho é uma pessoa. Cristo Jesus dado a nós pelo Pai em sacrifício, em nosso favor. Essa é a boa notícia. O tema dessa série, então, Boas Novas para a Família, diz respeito ao que o evangelho, ou seja, o que é a vontade de Cristo, o que o próprio Cristo tem a dizer sobre a possibilidade do evangelho transformar a família. Ou seja, a boa notícia, a boa nova para a nossa família. O texto que nós iremos ler hoje nos ensinará sobre o plano de Deus para os casamentos que nós temos aqui, né? Cujo um dos cônjuges não é crente. Abra comigo o texto de 1 Coríntios capítulo 7, dos versos 12 dos versos 12 ao 16. Hã? 1 Coríntios capítulo 7, dos versos 12 ao 16. Quem achou, quem não está conseguindo achar, fique tranquilo, tem ali, ó. Malmelina, se quiser descansar, tem ali, ó. A senhora pode acompanhar por ali se a senhora quiser. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga socorro. Eu sempre quis dizer isso aí, hein? Todo pregador diz isso. Tudo certo? Vamos lá? Vamos trilhar essa jornada de pregação? Então vamos lá. Amém, meus irmãos? Aos mais, digo eu, é assim que começa aí? Não, Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Vamos ver o motivo? Verso 14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois, como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou, como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Verso 17. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído. Cada um conforme Deus o tem chamado. E assim, é assim que ordeno em todas as igrejas. Deixa eu começar fazendo um esclarecimento lá no versículo 12, quando Paulo fala assim: aos mais digo eu, não o Senhor. Parece que Paulo, a impressão que dá é que Paulo está falando assim, olha, isso aqui não é de Deus, não é uma ordem, é uma sugestão. Na verdade, o que Paulo está querendo dizer nesse versículo é que ele está fazendo um contraste com os versos anteriores, aonde ele diz assim:
o nosso Senhor Jesus, ou que o Senhor Jesus, ele falou que o homem não deve se divorciar da mulher. Ou seja, explicitamente Jesus ensinou isso nos evangelhos, é verdade. Conselhos como esse, muito específicos, geralmente característicos do mundo pagão, do mundo antigo, né? Geralmente não era uma coisa que os judeus faziam. Portanto, Jesus não tratou disso nos evangelhos. Então, Paulo não está aqui fazendo uma sugestão. O que Paulo está dizendo assim, é que, como ele diz lá no final do verso 17, é assim que ordeno em todas as igrejas, ele não está querendo dar uma sugestão. Esse sermão não é uma sugestão. Ele está querendo dizer que Jesus não disse explicitamente, mas esse é o princípio apostólico. E nós sabemos que a Bíblia é inspirada por Deus, os apóstolos foram inspirados por Deus, eles escreveram a Escritura inspirados pelo Espírito Santo. Portanto, o que ele está querendo dizer? Jesus não escreveu, mas eu, como apóstolo, estou dizendo para vocês o que vocês devem fazer em um contexto tão específico como esse. Portanto, meus irmãos, nós vamos ver aqui, o que nós vamos ver aqui a partir de agora é o que Deus, o que é a vontade do Senhor para o que os teólogos vão chamar de casamentos mistos. Qual é o contexto aqui? O contexto é que o apóstolo Paulo incentiva casamentos mistos? Não, de maneira alguma. Crente casa com crente, como o apóstolo Paulo vai dizer exatamente nesse capítulo 7. Mas o contexto aqui, como eu disse, é extremamente específico. O contexto aqui é onde um dos cônjuges se converte já estando casado. Né? Ou a pessoa se converte já estando casado. E o outro cônjuge não se converte. Nós temos aí um contexto. Não é um incentivo ao casamento com um descrente, mas é quando um se converte dos dois cônjuges. E aí nós temos uma missão, uma dificuldade, uma abordagem. Como o Evangelho incentiva os cônjuges a viverem essa missão de conviver com um parceiro que é descrente. Como o Evangelho, qual é a boa notícia para uma realidade como essa? E é claro que como pregador eu prego para um público diverso, com vários contextos. Então, os solteiros lá no fim do sermão também terão uma missão aqui, tá bom? Nós teremos uma missão juntos, nós solteiros, junto com a lição do Evangelho para os cônjuges crentes cujos parceiros são descrentes. Meus irmãos, o que acontece então quando um dos cônjuges não compartilha da mesma fé? Será que esse casamento tem valor aos olhos de Deus? Será que há esperança para um relacionamento em que apenas um dos parceiros segue a Cristo? E é isso que o apóstolo Paulo vai responder aqui. Os cônjuges, e esse é o ponto do sermão, a orientação do apóstolo Paulo é para que os cônjuges crentes, o cônjuge crente do casamento, a parte crente dentro do casamento, deve ser uma vitrine que expõe o Evangelho para a parte descrente. Então, o ensino do apóstolo Paulo, o ensino apostólico, é que Paulo defende que em um casamento de contexto misto, onde um é crente, o outro é descrente, a parte crente tem uma missão. Deus é quem deu essa missão para a parte que se converteu. A missão de ser a luz, a missão de ser a vitrine, a missão de viver o Evangelho com alguém te observando nos contextos mais íntimos da sua vida. E eu sei que essas são as grandes dificuldades, né? De pregar o Evangelho, não só para o esposo, para a esposa, mas para o irmão. Porque o irmão vê que você é imperfeito, que você é uma pessoa difícil, e aquilo que você não faz fora de casa, você faz dentro. É difícil. Mas o apóstolo Paulo diz que essa é uma missão daqueles que são crentes e são casados com descrentes. É uma missão. Deus tem dado essa missão para nós, ou para vocês.
É interessante nós começarmos a entender que no mundo aonde o Novo Testamento, ou seja, no período em que o Novo Testamento foi escrito, o casamento misto, ele não era aceito. Ou seja, os cônjuges adoravam todos os deuses do panteão greco-romano. Eles adoravam todos os deuses do panteão greco-romano. E quando geralmente um se convertia à fé cristã, naturalmente o outro abandonava. Principalmente as mulheres se convertiam à fé cristã, o marido abandonava, rejeitava ou se divorciava dela. Mas, pelo que o apóstolo Paulo está comentando aqui, provavelmente existiam situações onde não necessariamente o marido ou a mulher, a parte descrente, rejeitava o marido descrente. E nesse caso o apóstolo Paulo diz, vocês têm uma missão. Se ele quiser continuar casado com você, continue casado com ele, porque você tem uma missão. Você tem uma missão. A perspectiva do apóstolo Paulo é que nós temos uma missão, ou que os casados têm uma missão. E qual é essa missão? Deus chamou os cônjuges para apresentar o evangelho, para ser luz para o seu cônjuge descrente. Mesmo estando casado com um descrente, o propósito de que o parceiro crente se torne com essa vitrine que mostra o evangelho para aquele que não é crente, para a parte não crente. E todos que estão nessa posição devem entender que foi o próprio Deus quem nos chamou para essa missão. E é exatamente esta a razão do apóstolo Paulo. Depois de ter ensinado no versículo 12 e 13, que o cônjuge crente não deve se divorciar, não deve se apartar do cônjuge descrente. Aí ele vai dizer o motivo no versículo 14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. No convívio da esposa. Não é nas palavras, é no convívio. Isso é muito interessante. O mesmo para o cônjuge descrente, o marido ou a esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. A realidade é que essa é uma realidade. O convívio da parte crente santifica o descrente. Nós vamos entender o que significa essa ideia. Mas a ênfase aqui está: continue próximo, continue casado, continue vivendo, continue amando, continue sendo esposo, esposa, continue. Por quê? Porque a vivência no matrimônio, no seu contexto, é poderoso para que o evangelho seja exposto para o marido ou a mulher descrente. O texto diz assim: dou outra sorte. Ou seja, se não houvesse a influência do evangelho pela parte descrente, os filhos seriam impuros. Como Paulo diz, dou outra sorte, os vossos filhos seriam impuros. Porém, ou seja, pela parte crente viver com o marido descrente, pela parte crente viver com a esposa descrente, o texto no versículo 14 diz: agora seus filhos são santos. Seus filhos são santos. Vamos entender o que significa o verbo santificados. Porque o marido é santificado no convívio da esposa, a esposa é santificada no convívio do marido. Essa palavra, esse verbo aqui, não é a santificação que nós geralmente entendemos, que é aquela transformação progressiva que se dá em nosso coração porque cremos em Jesus. Quando o apóstolo Paulo diz que o marido é santificado na esposa, a esposa do marido crente, o que ele está querendo dizer é que essa santificação são os efeitos da fé, os efeitos de como a parte crente vive sua relação com Deus. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer assim,
o convívio da parte crente santifica. O que Paulo está querendo dizer então com isso? Que a fé da parte crente beneficia de alguma forma. A fé da parte crente influencia de alguma forma. A fé da parte crente afeta o não crente de alguma forma positivamente. É isso que ele está dizendo que o convívio santifica. Quando o apóstolo Paulo ensina no começo do verso 14, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente, Paulo está ensinando sobre o contexto aonde o esposo ou a esposa descrentes são santificados, que é no convívio, é na relação com a parte crente. Ou seja, a ideia de santificação não é no sentido de salvação, mas no sentido de que o cônjuge crente, ele se torna essa vitrine na qual o evangelho se torna conhecido pelo cônjuge descrente. E aí o apóstolo Paulo vai argumentar: se o ouvir vem pela palavra de Deus, se a conversão só é possível por meio do evangelho, logo, quando um descrente fica 24 horas no convívio de quem expõe o evangelho com a sua vida, a conversão se torna mais provável. E é isso que o apóstolo Paulo está argumentando, é exatamente isso. Exatamente isso. O teólogo Gordon Fee, teólogo norte-americano, escreveu sobre esse texto: muito provavelmente, a ideia de santificação aqui reflete que, da perspectiva de Paulo, enquanto se mantiver o casamento, continua existindo a possibilidade de o cônjuge descrente alcançar salvação. Simon Kistemaker, um outro teólogo, comenta desse texto, diz assim: um cônjuge não crente convive intimamente com um parceiro cristão, ou seja, ele sente a influência da santidade. É disso que Paulo está tratando aqui. O que emana então dessa nossa ou dessa sua missão de ser alguém que é modelo de fé, de ser alguém que é modelo de obediência a Cristo, de serviço a Cristo, de amor a Cristo, modelo de quem é piedoso, vive uma vida piedosa, vive uma vida que reflete a glória e o amor de Deus. Quais são os efeitos disso? Senão que o marido descrente continua casado, e se o marido descrente continua casado, ele é influenciado, e se o marido descrente continua sendo influenciado pelo evangelho, os filhos também não se apartam, porque estão nesse convívio familiar, e se os filhos estão lá, o apóstolo Paulo diz: esses também são santificados, esses também são influenciados, as bênçãos da aliança do Senhor, ou que o Senhor fez com você, refletem na sua geração. Por isso nós batizamos crianças, não porque nós achamos que o batismo converte, regenera, dá nova vida, mas porque o batismo é um símbolo da aliança. Como a circuncisão era, a Páscoa se transforma em ceia, a circuncisão do Velho Testamento se torna batismo, a circuncisão, os filhos dos crentes no Velho Testamento tinham seus filhos circuncidados, porque a igreja do Velho Testamento entendeu pelo próprio Deus, ordenado pelo próprio Deus, que as bênçãos eram para a sua geração. O apóstolo Pedro, no sermão de Pentecostes, disse que a bênção do batismo é para vós, o público que ele estava falando, mas também para os vossos filhos. Essa é a bênção dos filhos serem criados, influenciados pelo relacionamento que Deus tem com você, que o seu marido, sua esposa tem com você. A aliança de Deus reflete neles de alguma forma. Paulo está dizendo lá no final do verso 14: seus filhos não são impuros, são santos, porque as bênçãos da aliança são a promessa que Deus faz para o povo dele.
Deus disse que abençoaria as gerações. E essa é a nossa missão, irmãos. O que eu quero tentar explicar é que, imagine você que alguém entra aqui na igreja todo perfumado, tão perfumado, com um perfume agradável, de preferência, que você sai do ambiente impregnado de perfume. Você não passou perfume. Você não teve a intenção de passar perfume. Mas a parte que estava perfumada fez com que o aroma impregnasse você. Você não tinha intenção, mas aconteceu. É mais ou menos isso o que Paulo está querendo dizer. Mas se você fica só lá fora, se esse casamento misto se rompe, essa influência acaba. Então, esse perfume é como a sua fé. Embora o cônjuge descrente não tenha se perfumado, embora ele não creia, embora ele não tenha fé, o convívio próximo faz com que ele sinta e seja influenciado pelo aroma espiritual que emana de você. Esse aroma, ele tem a possibilidade de despertar um desejo de conhecer mais sobre a fonte do perfume que é Cristo. Meu irmão, em termos práticos, o que o apóstolo Paulo quer dizer é o seguinte: o que você faz, o que você diz, o modo como você conduz a sua vida dentro do seu lar, você que tem um cônjuge descrente, deve ser uma manifestação espontânea da natureza de Cristo em você. E talvez você tenha assumido uma grande responsabilidade, uma grande missão. O grande pregador do século XX, Billy Graham, que lá no dia 11 de setembro, quando as Torres Gêmeas foram abatidas, foi orar com o presidente da época, mas eu digo a você que maior responsabilidade tem você, viu? Porque depois o Billy Graham foi para casa. Você continua a pregar. Até antes de dormir ali, você tá pregando. Maior responsabilidade maior desafio é verdade, O que eu quero dizer é que existem lutas, momentos em que será difícil perseverar na fé, momentos em que será difícil perseverar no amor. Mas lembre-se que essa luta faz parte do processo. Essa luta faz parte do processo. Deus está trabalhando em você e através de você. Ele está usando esses desafios para moldar a sua fé, moldar o seu relacionamento com Ele. A fim de que quanto mais você é moldada por Deus, mais Deus tem a possibilidade de alcançar aqueles a quem vocês amam. Por isso que eu uso aqui a metáfora da vitrine. Sua vida está em exposição 24 horas. É difícil. Mas você está mais maduro, mais madura do que há um ano atrás, do que há um mês atrás, do que há 2 anos atrás, do que há 3 anos atrás. E Deus tem forjado o seu caráter a fim de que você continue a testemunhar do que o Evangelho pode fazer na sua vida.
Porque a sua vida é uma vitrine. Sua vida é uma vitrine do Evangelho. E essa é a boa notícia. De que o seu cônjuge, por mais que você está em evidência 24 horas, por outro lado, vendo a parte meio cheia, o Evangelho está sendo exposto 24 horas. Sendo ainda um pouco mais prático. Eu diria que talvez a ideia de submissão da mulher crente talvez seja uma das mais difíceis. A esposa cristã deve fazer a luz de Cristo resplandecer em seu lar através da submissão, sem dúvida alguma. A esposa cristã deve fazer a luz de Cristo ser evidenciada pela sua submissão, pelo domínio, preste atenção, pelo domínio dos seus próprios impulsos em sua relação com o esposo descrente. Porque essa é a vontade de Deus. Leia 1 Pedro capítulo 3, versos 1 e 2. E se você constantemente tem lutado para viver essa experiência de fé em seu lar e tem se entristecido e tem desacreditado que isso não é possível, porque o marido é como é, no fim das contas não tem a ver com ele, mas tem a ver com o modo como você luta as suas batalhas. Você não tem uma irmã para conversar. Você não tem com quem desabafar. Porque os soldados não lutam só. Eles lutam no campo de batalha com outros soldados. Você não tem aconselhamento bíblico. Suas esperanças nunca são restauradas. Falta ali sabedoria. Sabedoria. Você não tem alguém que te aconselha constantemente. Você não tem alguém com quem você desabafa. Para não, lá em casa, explodir. Você está lutando uma batalha difícil, dura mesmo. E fica mais dura sem uma parceira de oração. Sem alguém com quem você possa desabafar. Se isso é um desafio para as mulheres crentes, para as esposas crentes, o tratamento do marido cristão é um outro desafio. O marido cristão, ele precisa... Isso me segurando aqui para não falar o que eu não devo. Mas para o marido cristão é necessário tratar sua esposa à luz da vontade de Cristo, sem amargura, porque Cristo não é amargo, sem ressentimento, porque Cristo ama, independente do que a esposa ou de como a esposa é. Um marido incompreensível, intolerante, irredutível, sem paciência, despreocupado com os sentimentos da sua esposa. E não sou eu quem estou dizendo isso. Provérbios 31, 29. Muitas mulheres procedem virtuosamente, diz o marido de Provérbios à sua mulher. Mas tu a todas sobrepujas. Então, o apóstolo Paulo nos mostra, lá em Efésios 5, capítulo 5, do verso 25 ao 33, que o homem precisa tratar sua esposa como Cristo trata a igreja. Meus irmãos, para terminar, se você tem posto como objetivo e entendido que você tem uma missão em seu lar, que você precisa ser um modelo de fé e piedade que reflete o caráter do próprio Deus, significa que você precisa parar
parar de colocar isso de lado, parar de deixar essa missão de lado. Então, se você não tem posto essa missão que Deus te deu como objetivo da sua vida, e por isso você está vivendo um casamento relaxado, significa que você está pecando em não se preocupar com o desenvolvimento da sua fé. Não está servindo ao propósito de servir a Deus, honrando Ele com a sua própria vida no seu casamento. Você não está vivendo o motivo pelo qual você foi salvo, você foi criado. Significa que você tem desprezado a vontade do Senhor para a sua vida. Você despreza a vontade do Senhor. Você está entendendo isso? Se você vive sua vida cristã relaxadamente, você está desprezando a vontade de Deus. A vontade de Deus não está sendo considerado por você. Não banalize o rei. Não banalize o rei. Cristo está te chamando a viver uma missão como a parte crente. Aos que têm medo de evangelizar, se tremem todo de falar com alguém descrente, de pregar o evangelho. Por que você não tem medo, então, de pregar o evangelho para o seu marido? Por que você não prega para ele? Por que você tem medo de pregar o evangelho para sua esposa? Por que você não prega para ela, com a sua vida? Já acostumou a ser de qualquer jeito? Essa postura tem que causar tristeza. Essa postura tem que causar repulsa em você. Porque essa postura mancha a santidade de Deus. Desonra o reinado de Cristo no seu coração. Isso tem que te entristecer, irmão. Porque se isso te entristece, há arrependimento. E se há arrependimento, há uma mudança de postura. A mudança de que agora você vai viver a vontade de Deus. Vai dominar os seus desejos, os seus impulsos. A mulher será submissa. O marido será tolerante com a sua esposa. E por fim, uma palavra nós que somos solteiros. O apóstolo Paulo, se você olhar lá para o finalzinho do capítulo, você vai ver o apóstolo Paulo dizendo que os casados cuidam das coisas do mundo, em como agradar seu esposo ou sua esposa. E os solteiros cuidam das coisas do Senhor, em como agradar o Senhor. O apóstolo Paulo, então, nos ensina isso. E isso significa que Deus nos deu mais tempo, meu irmão. Você que é solteiro, Paulo está falando assim, Deus deu mais tempo para você. Mas qual que é a sua relação, então, com essa mensagem? De que Deus te deu mais tempo porque você é solteiro. E se você tem mais tempo, o apóstolo Paulo fala assim, o tempo que Deus te deu é para você gastar nas coisas do Senhor. Agora, tem coisa melhor do que ter mais tempo para ser o ouvido que a esposa crente desabafa, ser o ouvido que o esposo crente desabafa para continuar lutando, sendo um modelo de fé. Você cuida das coisas do Senhor, se preocupando. Nós cuidamos das coisas do Senhor, se preocupando com os nossos irmãos que têm os cônjuges descrentes, ouvindo, aconselhando, orando, caminhando junto. Assim nós cuidamos das coisas de Deus. Porque a missão dele é uma coisa de Deus. Então, use o seu tempo para isso. Essa é a sua missão. Meu irmão, o evangelho é assim que ele entra na sua casa. É assim que a boa notícia do evangelho entra na sua casa. Então, que nós possamos cumprir a missão
de levar as boas novas para a família, sendo modelo, sendo uma vitrine de exposição do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nos conduz a um tempo de arrependimento. Se o marido crente, se a esposa crente tem sido relaxado, relaxada em viver um modelo, Senhor Deus, de piedade dentro do lar. Senhor, eu sei que é difícil, mas eu não sei essa realidade no dia a dia. Mas eu digo, Senhor, que o Senhor conhece os corações. E o Senhor sabe o quanto é difícil. Mas, ó Senhor, que todas as dificuldades relacionais possam ser cessadas, porque nesse momento o Seu Santo Espírito tem convencido o coração dos meus irmãos casados. E que nesse momento, Senhor Deus, o Senhor abra o coração deles, abra os seus olhos espirituais para contemplar a glória do Senhor e que eles possam sair daqui com uma nova disposição, com uma nova esperança para a glória do Teu nome. E que eles possam estar ou serem renovados pelo Seu Santo Espírito, a fim de agora continuarem a batalha pela fé evangélica em Cristo, o próprio Cristo sendo apresentado. Que os seus filhos que estão longe recebam a esperança do Evangelho. E que eles possam, Senhor Deus, do Evangelho que já foi pregado para eles. Filhos dos nossos irmãos, que eles possam fazer, Senhor Deus, com que o seu coração se renda ao Senhor por meio do seu poder, do poder que existe no nome, no sangue de Jesus Cristo. E que nós possamos contar os testemunhos da glória do Senhor e do que o Senhor tem feito. Nós solteiros, viúvas, solteiros, Senhor, que nós possamos ser instrumentos de bênçãos para ajudar nessa batalha, para a glória do Senhor. Que nós possamos aconselhar, que nós possamos, Senhor Deus, ser os ouvidos do cônjuge que está desabafando dos seus problemas, para que ele tenha alívio, para que suas esperanças sejam constantemente renovadas para a glória do Teu eterno nome, Senhor. E que nós assim possamos ser uma comunidade unida, cativante, amorosa, e uma comunidade que lá no futuro, aqueles que hoje, Senhor Deus, seus cônjuges são descrentes, que no futuro, Senhor Deus, bem próximo, se o Senhor desejar, eles estejam louvando e adorando e servindo ao Senhor conosco. Nós oramos assim, Senhor Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Que Deus possa renovar sua esperança, mas que Deus também possa despertar o seu coração.